Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Didática 2. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Nós vamos iniciar o módulo 4, os métodos de ensino e avaliação da aprendizagem. E na unidade 1, nós vamos falar sobre os métodos de ensino e as metodologias ativas. Então, o objetivo deste módulo é identificar os principais métodos de ensino e os tipos de avaliação escolar. Os tópicos desta aula são os métodos de ensino, a importância dos métodos de ensino, as metodologias ativas e os principais tipos de metodologias ativas. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre o que nós entendemos por método de ensino. Então, o método são essas ações que o professor desenvolve na sala de aula a fim de organizar as atividades, de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Então, ele sempre procura, a partir do seu planejamento, a partir daquilo que ele tem pensado, para aquela turma, ele tendo em vista os conteúdos, as atividades que devem ser desenvolvidas, então ele desenvolve essas ações, essas estratégias que vão promover essa aprendizagem. Então, sempre buscando a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas dos alunos. Então, quando a gente fala em método de ensino, nós temos alguns princípios que são importantes para pensar. Então, alguns princípios básicos do ensino. Então, deve ter o caráter científico e sistemático, a fim de promover o desenvolvimento intelectual dos alunos, ser compreensível e assimilável pelo aluno. Então, é muito importante que seja adequado, com uma linguagem adequada ao estudante, Então, você tem que adaptar a linguagem, o conteúdo, toda a atividade ali para o nível que aquele aluno se encontra. Também ser baseado na unidade ensino e aprendizagem. Apesar de a gente usar alguns autores que falam muito da questão do ensino, eu defendo muito a importância da gente sempre pensar nesses dois pontos, o ensino e a aprendizagem, porque são dois processos que são indissociáveis. Não tem como você falar que eu ensinei, sendo que você não sabe como que está ocorrendo a aprendizagem. Então, é esse processo de mão dupla, Então, você tem que sempre buscar, sempre estar observando como ocorrem esses dois processos. Quando a gente fala do ensino, a gente foca muito no professor tradicional, e a gente sabe que nós devemos sempre buscar mudar um pouco essa concepção, porque hoje nós temos outras formas de você trabalhar a questão das atividades em sala de aula, focando sempre no ensino e principalmente na aprendizagem do estudante. Então, os alunos eles vão dominar esses conhecimentos, e os métodos, envolvendo a criatividade e a independência do pensamento. Então, outro princípio importantíssimo quando a gente fala em relação ao ensino é garantir a solidez dos conhecimentos. Então, sempre é importante o professor revisar o conteúdo que está sendo trabalhado, resgatar, É muito importante fazer essa ligação entre o conhecimento que está sendo ensinado e os conhecimentos prévios que esses estudantes trazem para a sala de aula, dar exercícios, atividades, tarefas que vão garantir o aprendizagem. E é muito importante que esses exercícios e tarefas não fiquem apenas na questão teórica, escrita, de copiar, de responder, mas também que sejam atividades concretas, que ele possa manipular objetos, utilizar recursos concretos mesmo, jogos, materiais que o professor pode ter produzido, dominós de letras, por exemplo. Então, assim, não ficar apenas no nível teórico. Levar também a vinculação do trabalho coletivo às particularidades individuais. Então, nós sabemos que uma turma de alunos é um coletivo, mas nós devemos prestar atenção nas características próprias que os alunos têm, porque mesmo numa sala de 30 alunos, por exemplo, existem as especificidades, estudantes que têm determinadas necessidades, características próprias, ritmos próprios de aprendizagem. Então, tem que ser sempre nessa dualidade, Olhar para o coletivo, que é a turma, mas sempre prestar atenção naqueles alunos que têm mais dificuldade, que têm alguma deficiência, que precisam de uma atenção diferenciada do professor. Aqui nós temos também a classificação dos métodos de ensino. Então, nós temos aqui três
métodos assim gerais, né? O método de exposição pelo professor, o método de trabalho independente e o método de trabalho em grupo. Para iniciar, então, vamos falar do método de exposição pelo professor. Então, o foco desse método é a exposição de conteúdos por parte do professor. Então, ele sempre vai procurar trabalhar conhecimentos e habilidades e tarefas que vão ser demonstradas ali numa explicação, numa aula expositiva mesmo. E, geralmente, na aula expositiva, a atividade do aluno é receptiva. Mas pode acontecer de você também desenvolver uma aula expositiva que seja dialogada. Isso é muito interessante. Você estar apresentando aqueles conhecimentos, aquelas habilidades, mas que o aluno também ocupe essa posição mais ativa. É um procedimento, né, importante quando você quer canalizar o interesse do aluno, quando você quer apresentar um conteúdo, quando você quer fazer uma ligação entre o conteúdo com a realidade do estudante. Então, você pode promover essa exposição que não seja uma coisa assim, meramente de você passar a informação e o aluno receber, mas que ocorra essa interação entre professor e aluno durante essa exposição. E essa exposição também pode estar acompanhada de atividades concretas. Então, você pode estar manuseando algum objeto, vai trabalhar, por exemplo, frações, pode trabalhar algumas atividades concretas, vai trabalhar, de repente, leitura, levar os materiais, os livros. Então, dá para trabalhar então, o método de exposição se baseando em materiais concretos. Então, aqui no caso, ó, quando você faz essa aula expositiva dialogada, então o professor não vai apenas ser essa pessoa que repassa informações, que deposita aquela informação no aluno, mas que você também consiga fazer essa interação. Outro método é o método de trabalho independente. Aqui o professor vai desenvolver atividades sempre pensando nas necessidades individuais dos alunos e respeitando o seu ritmo de aprendizagem. Então, como eu já falei anteriormente, mesmo você tendo o grupo da turma, tem alunos que têm as suas necessidades específicas. Então, geralmente, quando você apresenta um conteúdo, trabalhando algum conhecimento com o aluno, você vai dando tarefas, né, resolução de problemas, desafios, né, que você vai dirigindo. Então, você vai orientando as atividades, né, explicando para o aluno, trazendo para que ele consiga realizar esse trabalho de forma independente e criativa. É muito importante para a formação do aluno quando você tem os momentos que ele vai desenvolver as atividades individualmente, para desenvolver autonomia, para você realmente ver qual o nível de conhecimento que ele tem, quais são as dificuldades. Então, são atividades muito importantes na sala de aula. E também dentro desse método de trabalho independente, então o professor pode escolher em qual momento ele vai desenvolver essas atividades individuais, né? Então, o aluno pode ser feito em sala de aula ou uma tarefa, pode ser uma atividade assim para você iniciar um conteúdo mais preparatória, ou para simulação, ou uma atividade de elaboração pessoal. Então, vai depender do momento que o professor vai pensar nessa atividade. Então, nós temos alguns exemplos, o estudo dirigido, que você ali prepara algum material, pode ser uma ficha de leitura para ele responder, pode ser para ele ler alguma coisa e fazer aquela atividade. Então, o estudo dirigido é bem interessante quando a gente fala do método de trabalho independente. Fichas didáticas também, que o professor pode trabalhar com aquelas fichas e vai passando para o aluno de acordo com o conteúdo. A instrução programada também, que você programa as atividades e o aluno vai respondendo. E a gente sabe que tem alguns desses que pode ser feito tanto assim no papel e também você pode utilizar o ambiente online. Então, você pode usar um aplicativo, você pode usar alguma ferramenta que também pode se fazer esse tipo de atividades independentes para o aluno. Se for uma tarefa, você pode mandar um link, ele pode fazer naquele link. Um exemplo que o pessoal usa bastante é o Google Forms, que os alunos podem responder aquelas atividades depois. Então, tem que pensar também em estratégias que possam inserir as tecnologias nessa prática. E o método de trabalho em grupo é quando o professor organiza a sala, o que os alunos vão ali se reunir em atividades, né, de cooperação entre si. Então, um trabalho que ele pretende que os alunos façam, ele pode organizar grupos, né, pode ser duplas, trios, né, depende do tamanho ali
da sala e a quantidade de alunos que ele tem, então ele vai pensando aí nessa questão do grupo. Então, é importante que vocês observem que nós temos ali 3 métodos principais. Esse da exposição do professor, o trabalho independente ou individual e o em grupo. Então, o professor, na sala de aula, ele pode lançar a mão desses 3 tipos de métodos. Então, ele não precisa ficar preso apenas à aula expositiva, apenas ao trabalho independente, mas os momentos também que vão ser trabalhados os grupos, né, as atividades em grupos. Então, é interessante organizar esses grupos, alunos com diferentes tipos de rendimento, um que tem mais habilidade de um determinado tipo, um que tem mais dificuldade, que pode ser auxiliado, né? Então, nesses grupos, é importante que haja essa troca de saberes, de experiências, de habilidades, então, e que o aluno também aprenda, sabe, a dar a sua opinião, o seu ponto de vista, ouvir o colega, e já vai assim, desenvolvendo essa habilidade também interpessoal, porque muitas vezes as pessoas não têm essa habilidade de trabalhar em grupo. Então, é importante desenvolver isso na educação básica, até quando eles forem depois estudar ensino médio, ensino superior, a gente vê a dificuldade que muitos têm em trabalhar em grupo, que isso às vezes não é estimulado na escola. E aqui também, olha, quando se trabalha, né, no trabalho em grupo, aí o professor vai, de repente, de acordo com o tema, pode ser dentro de um projeto, então ele sempre vai observar ali para orientar os alunos. E aí também tem a oportunidade desses alunos, durante esses trabalhos, trocar ideias e opiniões e desenvolver essas habilidades de convivência, né, de respeito, de cooperação, de trabalhar juntos. Isso é muito importante desenvolver na escola. Aqui nós temos uma síntese dos métodos, né? Eu coloquei assim, de acordo com alguns autores, né, que falam. Então, às vezes, vocês podem encontrar, dependendo do autor, você pode encontrar com um nome ou com outro nome. Por exemplo, o método que eu falei ali de exposição, né, pelo professor, pode ser de ensino coletivo, onde o professor ali ele orienta a turma, né? Aquele faz uma atividade assim para toda a turma. Então ele vai ensinar aquele grupo de alunos, orientar os trabalhos de acordo com a turma. E aí os principais são aula expositiva dialogada, arguição, leitura. Depois o método de ensino em grupo, que é que nós já falamos, que é essa ênfase na interação e na cooperação entre os alunos. Alguns exemplos assim, painel, simpósio, debate, o seminário também poderia entrar aqui, né? O método de ensino individualizado ou independente, também você vai dirigir aquelas atividades de acordo com as características ou as condições pessoais do estudante. Então, se você percebe que aquele estudante ele está com uma dificuldade em leitura, você pode dirigir para ele umas fichas de leitura, um material que ele possa ler, depois fazer uma síntese, responder uma ficha. Então, é muito importante. Se é dificuldade na matemática, também pode se dirigir a alguns exercícios. Então, aqui você vai focar naquela questão do aluno, né? E pode acontecer também de o professor utilizar métodos mistos. Eu acho que o mais interessante é isso. Você não precisa ficar preso a um tipo de método. Então, você pode, em um momento, utilizar o método de ensino socializado, em outro momento, o método individualizante. Então, favorece a oportunidade ali do aluno intercalar momentos que ele vai fazer atividade sozinho, para você perceber o nível de aprendizagem dele, as dificuldades que ele encontra, desenvolver autonomia, mas também os momentos que ele precisa encontrar com os outros colegas para discutir algum tema. Outro tema também que eu trago nesta aula é a aprendizagem ativa e as metodologias ativas. Então, hoje se fala muito dentro dos métodos de ensino, até para não se falar de ensino, né? A gente fala da metodologia ativa, e metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Porque o foco é que o aluno, né, aprenda de uma forma diferenciada, porque há uma crítica de que o aluno, às vezes, ele fica passivo na sala de aula, ele não participa, ele só recebe aquela informação. Então, quando você fala em aprendizagem ativa, ela é centrada no aluno. Então, quando você fala do ensino tradicional, sempre é focado no professor, e aqui, no caso, é centrado no aluno. O foco não é o ensino, o foco é a aprendizagem. Então, o aluno, ele assume essa postura mais participativa, né, resolvendo problemas, desenvolvendo projetos e oportunidades para criar, né, para construir o conhecimento.
Então, esse método, né, essa metodologia ativa, ela se opõe a essa aprendizagem passiva, bancária, que é baseada muito na transmissão da informação. E também, quando nós falamos nas metodologias ativas, elas são concebidas como estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes, na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. Então, eu acrescentaria estratégia de ensino e aprendizagem, né? Então, são formas também de desenvolver esse processo de aprender, utilizando vários tipos de experiências, tanto experiências reais ou simuladas, né? E vai dar condições ali para que o aluno possa ser desafiado a entender melhor aquelas situações. É importante que quando você trabalha essas metodologias, sempre buscar fazer essa contextualização com a realidade do estudante. Então, sempre importante desenvolvendo essas atividades, né, que façam sentido para o estudante, porque às vezes você quer trabalhar um conteúdo que ele é muito abstrato, muito longe da vida daquele estudante. Então, é importante sempre trazer para situações que façam sentido para ele. E também, são concebidas como práticas pedagógicas alternativas ao ensino tradicional, né? Porque é uma resposta, né, que os professores estão dando para esse ensino tradicional, percebendo que esse modelo de ensino ele não cabe mais para os alunos do século XXI. Então, é importante pensar em propostas que sejam assim, que levem o aluno a pensar, a buscar informação, que é uma crítica muito grande de que o aluno está desmotivado, ele não quer aprender, às vezes ele não se interessa, porque às vezes ele fica ali só ouvindo o professor. Então, quando você propõe uma metodologia ativa, você procura que o aluno assuma essa postura mais participativa, né? Então, ele vai participando de várias situações para promover o processo de aprendizagem. Então, aqui nós temos alguns autores que são, assim, podemos dizer, precursores dessa ideia de metodologias ativas. Metodologias ativas. Então, esses autores, se vocês forem procurar na história da educação, né, no pensamento educacional, eles já estão há um bom tempo, né? Você já deve ter ouvido falar deles, e eles já falavam dessa importância, dessa mudança de pensamento com relação a esse foco, né, de o professor que ensina é o aluno que aprende. Nesse caso, o foco é o aluno que aprende, né? O aluno ativo no processo de aprendizagem. Então, um dos principais é o John Dewey, que fala sobre pragmatismo, né? Então, o foco desse autor é o foco no aprender a aprender. Né? Então, o estudante aprende fazendo através da reconstrução da experiência, da reflexão sobre a prática. Então, se vocês observarem os textos que ele escreveu, ele fala muito sobre isso, e até naquilo que a gente conhece, ele mostra muito isso, né, das oficinas, do aluno desenvolver atividades manuais. Então, assim, não era o foco só na teoria, mas também na prática. O Vygotsky também, que é ligado com o sócio-interacionismo, então o aluno aprende por meio da interação social, na interação no meio, né, convivendo com outras pessoas, observando, se relacionando com as outras pessoas. O Piaget também, que fala sobre a aprendizagem com a relação do sujeito com o objeto, então nesse processo de assimilação e acomodação. Então ele tem algum assunto para aprender, ele assimila e acomoda o seu pensamento. Depois ele vai desenvolvendo outros níveis de aprendizagem. E o autor também é bastante conhecido, Paulo Freire. Ele já falava nos trabalhos dele sobre a aprendizagem dialógica, e isso tem muito a ver com a metodologia ativa, porque o foco é realmente estimular o aluno para que ele esteja ativo. Então, o Paulo Freire fala desse estímulo da curiosidade do estudante, da problematização, da atitude crítica e da leitura do mundo. Então, se você observa nos textos do Paulo Freire, ele fala muito dessa relação horizontal entre professor e aluno, porque no tradicional, o professor fala, o aluno recebe. Na relação dialógica, nessa aprendizagem dialógica defendida pelo Paulo Freire, aluno e professor se ensinam e aprendem o tempo todo, até ele fala, ensinar e aprender. Então, é importante essa relação também diferenciada, porque é muito importante, quando você fala na metodologia ativa, tem que haver uma mudança de postura por parte do professor,
porque esses autores já pregavam essa mudança de postura do professor, ele deixa de ser o transmissor para ser um mediador do processo de aprendizagem. E também, olha, como eu já acabei de falar, o professor atua como orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem e não apenas como a única fonte de informação e conhecimento. Então, a gente, às vezes, mesmo agora, né, com toda essa evolução do século XXI, das tecnologias, que os alunos têm acesso à informação fora da escola, muitos conhecimentos que nós vamos trabalhar, eles já têm um conhecimento prévio, já viram na TV, na internet, e o professor acredita ainda que só ele que sabe falar daquele tema. Então, é importante também dar voz ao aluno, para que ele mostre aquilo que ele sabe. Às vezes, ele até conhece aquele assunto, mas ele pode estar conhecendo de uma forma errada. Então, é importante haver sempre essa questão do professor como mediador desse processo. E o aluno, ele vai interagindo com esse assunto que ele está estudando, ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando. Então, e ali no trabalho, né, geralmente é importante trabalhar essas metodologias também em grupos, que eles falem. Então, ele vai estar também ensinando até o professor e os colegas. Então, essa questão de aprender com os pares, o próprio Vygotsky falava sobre isso, que o aluno aprende também com os seus pares, com as pessoas que estão ao seu entorno. Então, ele é estimulado a construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva por parte do professor. E nós temos também alguns pressupostos que embasam as metodologias ativas. Então, hoje nós temos vários estudos, né, que observam que essa mudança da forma do aluno pensar, as próprias tecnologias que estão sendo incluídas, né, na educação, na sociedade, elas já alteraram a forma da gente lidar com a informação, né? Então, é muito importante a gente perceber que toda essa evolução tecnológica, os estudos que são feitos, né, com relação ao entendimento, no caso das neurociências, tudo isso demonstra que o fato do aluno ter aquela informação não significa que ele transformou a informação em conhecimento. Então, cada pessoa tem uma forma própria de aprender. Então, você aprende quando aquilo faz sentido, quando aquilo é relevante para você. Então, vai gerando essas conexões cognitivas e emocionais. Então, é muito importante que essa aprendizagem também, ela não seja aquela aprendizagem tradicional de apenas ouvir, né? Mas também se aprende pelo visual, pelo auditivo, espacial, corporal. A gente observa que tem estudos também voltados para as inteligências múltiplas, que cada aluno tem um estilo de aprendizagem. Então, então, ele vai aprendendo de acordo com o seu tipo de inteligência. Então, também tem que se considerar também toda essa questão quando se fala no processo de ensino-aprendizagem. Aí nós temos alguns exemplos de metodologias ativas. Eu coloquei aqui alguns exemplos, vocês devem conhecer talvez outros, mas, por exemplo, a gamificação, a aprendizagem baseada em situações problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a educação híbrida, rotação por estações e a sala de aula invertida. Então, vou falar brevemente sobre cada uma delas. Então, a gamificação é um processo de utilização do pensamento, da dinâmica e dos elementos de jogos para o engajamento de pessoas na resolução de problemas. Então, não significa que você vai usar o jogo, você vai usar a estratégia do jogo. Então, às vezes, algumas atividades de gamificação utilizam-se avatares, utilizam-se alguns prêmios para o aluno. Então, assim, tem que ver assim, essa dinâmica do jogo, porque quando o aluno está jogando, ele vai recebendo aquela recompensa dentro do jogo. Então, quando você trabalha com a gamificação, você pode usar alguns elementos que vão estimulando, vão desafiando o estudante para que ele possa querer aprender mais. Então, a gamificação busca engajar os sujeitos de forma prazerosa na definição e resolução de problemas, contribuindo para repensar o contexto educacional formal. Então, é uma forma de tornar o ensino mais lúdico, mais divertido, situações que desafiam os alunos, pode ser feita atividades gamificadas, tanto individuais quanto coletivos, o legal é que seja coletivo, mas tem alguns aplicativos que podem ser utilizados, que você pode usar um quiz, você pode usar
um joguinho mesmo. Então, você pode utilizar várias atividades e pode ser utilizado também atividades gamificadas que não tenha tecnologia. Caso o professor não tenha acesso, a escola não tenha acesso, pode-se utilizar atividades gamificadas sem a tecnologia. Então, aqui, como eu falei, não depende exclusivamente da tecnologia. Então, eles podem ser criados com materiais sem qualquer custo, né? Então, pode-se utilizar também atividades ali que o professor pode produzir com materiais recicláveis, coisas que ele faça na sala de aula. Então, pode-se utilizar plataformas e também jogos de tabuleiro, vídeo, livros. Então, tem várias formas que você pode utilizar os elementos do jogo, essa linguagem do jogo, essa dinâmica do jogo na sala de aula. Outra metodologia, a aprendizagem baseada em problemas. Então, essa aprendizagem, que é chamada de PBL, ela é voltada assim para situações, né, que são criadas, pode ser situações reais ou fictícias. Importante que seja pensado em situações reais, porque às vezes são situações do contexto do estudante. Estamos com um problema de dengue no município, por exemplo. O que podemos fazer? Então, de repente, os alunos podem fazer uma campanha, podem fazer uma conscientização, pode criar um material, alguma coisa. Então, pode se promover ali, de acordo com a realidade daquela turma, situações, problema que eles vão resolvendo, que eles vão dando ali dentro do seu conhecimento, do nível que eles estão, eles vão dando alternativas para se resolver aqueles problemas, tá? Então, eles constroem o conhecimento do conteúdo e desenvolvem habilidade de resolução de problemas, bem como competência de aprendizagem autodirigida. Então, o professor vai orientando os alunos para que eles construam esse conhecimento e sejam desafiados. O interessante na resolução de problemas é que eles sejam desafiados a procurar soluções. E, assim, pode-se trabalhar em grupos também, né, nessa metodologia, onde cada grupo pode apresentar uma hipótese, uma solução. Então, não são aqueles problemas, igual de matemática, que tem uma resposta única, né? Mas são situações problemáticas que os alunos vão criando ali e tentando procurar resposta para aquela situação. Aqui também, olha, a aprendizagem baseada em problemas consiste no ensino centrado no estudante e baseado na solução de problemas. Então, tem essa valorização também, né, da forma como ocorre a aprendizado. Então, você vai trabalhar o conteúdo, tudo bem, mas é a forma como ocorre esse aprendizado. Então, sempre reforçando o papel ativo do aluno nesse processo. E que ele, assim, é muito importante essa metodologia, porque o aluno, ele pode procurar, assim, desenvolver, sabe, o seu pensamento, a sua criatividade, procurando, assim, trabalhar situações onde ele vai pensar como resolver aquilo, né? Porque, geralmente, quando você trabalha o livro didático, o que acontece? Já tem ali um exercício, o aluno dá aquela resposta pronta e acabada. E, de repente, numa estratégia como essa, dá também para você trabalhar coisas que, às vezes, não tem uma resposta única. Aqui, esse aprendizado dentro dessa metodologia, então, a apresentação de problemas reais ou simulados a um grupo de alunos. E os alunos vão solucionar esse problema recorrendo a conhecimentos prévios, a conhecimentos que eles têm ali daquela realidade, onde eles vão discutir, estudar, adquirir, integrar novos conhecimentos. Ele vai sempre buscando aquilo que ele já sabe sobre aquele assunto e os conhecimentos novos, e tentando solucionar ou apresentar possíveis soluções para esse problema que é apresentado. Depois nós temos a aprendizagem baseada em projetos, tá? Ela se baseia fundamentalmente em uma análise global da realidade. Nós já tivemos uma unidade que fala apenas dos projetos, mas os projetos são considerados também como metodologias ativas, porque elas saem dessa rotina da sala de aula. Essa análise global da realidade seria o aluno aprender o conhecimento como um todo, sem essa fragmentação por disciplinas que nós temos, essa flexibilidade do uso do tempo e do espaço escolar, porque ocorre
que o projeto não precisa ser feito só na sala de aula, só no horário de aula, pode ser feito em outro momento, fora da escola. São atividades abertas, né, que permitem que os alunos possam estabelecer várias estratégias ou criar estratégias próprias. E, nesse caso também, a postura do professor, ele vai intervindo no processo de ensino-aprendizagem, criando situações problematizadoras, né, trazendo informações, dando condições para que os alunos vão avançando nos seus esquemas de compreensão da realidade. Então, esse papel do professor no projeto, ele é de mediador. O projeto são atividades que os alunos vão construindo e o professor vai mediando aquele processo. E o aluno, nesse caso, vai sendo visto como um sujeito ativo, que ele vai usando a sua experiência, interessante que seja feito também em grupo, e aí ele vai resolvendo aquelas situações que são apresentadas. Com relação à aprendizagem baseada em projetos, né, o conhecimento, ele é um instrumento para a compreensão da realidade e possível intervenção nela. O conteúdo estudado é visto dentro de um contexto que lhe dá sentido. Então, geralmente você vai encontrar ali um tema para ser trabalhado que faça sentido para o aluno, que tenha principalmente a ver com a sua realidade, com o seu contexto. E tem também a sequenciação dos conhecimentos ali. Então, eles vão sempre buscando aprofundamento daquele conhecimento em relação às possibilidades e às dificuldades que os alunos podem encontrar. Outra metodologia ativa é muito conhecida como ensino híbrido, né? Mas o adequado mesmo é a educação híbrida. Inclusive, traduzindo blended learning, né? Que é o B-learning, se você traduzir assim literalmente, é aprendizagem híbrida. E nós aqui no Brasil traduzimos como ensino híbrido. É uma tendência educacional que prevê a mistura de momentos presenciais e atividades à distância ou online. Então, pode-se usar a internet ou não. Se você não tiver condições de usar a internet, você pode fazer atividades que eles vão fazer em casa e depois retornar em outro momento. Então, é uma tendência muito importante porque ela extrai o melhor dos dois estilos, tanto da sala de aula quanto do espaço online. Então, você não fica com a aprendizagem restrita só à sala de aula. Então, o professor pode aplicar isso para atividades, para projetos, para várias, aquilo que ele quer desenvolver ali de uma forma diferenciada. E na fase presencial, pode-se utilizar ali a prática, né, de dinâmicas em grupo, debate, laboratório, várias atividades que vão suscitar a colaboração dos estudantes em classe. E também no momento, né, na fase que seria online ou à distância, vai despertar no aluno esse senso de responsabilidade sobre o seu próprio processo de aprendizagem, porque ele vai se organizar, né? Então, aqui é muito importante a autonomia e o tempo do aluno, porque ele vai se organizar para desenvolver essas atividades. Então, se ele quiser fazer à noite, de manhã, no fim de semana, então vai dar ali um tempo para ele fazer atividade. Então, ele tem ele vai desenvolver, claro que ele sabe, né, do prazo e tal, a autonomia e a responsabilidade para desenvolver essas atividades, né, que não precisam exatamente estar dentro da sala de aula. A rotação por estações também é, nesse contexto da educação híbrida, da aprendizagem híbrida, né, a sala de aula ela é dividida em espaços de aprendizagem chamados estações. Tem algumas pessoas que chamam de circuito, né? Então, essas estações são relacionadas a um tema principal da aula. Então, se você escolhe, vou trabalhar sobre um tema sobre fake news, desinformação, aí você vai promover ali várias atividades, pode ser atividades escrita, vídeo, uma imagem. Então, você vai trabalhar várias coisas relacionadas com aquele tema. Então, cada estação, ela vai abordar o tema da aula, mas por meio de uma atividade diferente. Então, você pode pegar o mesmo tema e aí cada estação vai utilizar um suporte diferente. Então, vai usar um texto, um vídeo, uma imagem, ou pegar um link. Então, de acordo com o seu objetivo específico, você vai organizando essas estações. E o legal é que tem atividades online, pelo menos uma atividade que ele pode fazer a leitura de um QR Code. Então, o professor vai pensar ali, desenvolver a criatividade para que o aluno ele vai transitando por essas estações, aí o professor vai combinar o tempo que ele pode ficar em cada estação e ele pode ir anotando o que ele aprendeu com cada estação e depois no final faz esse fechamento. Então, são propostas atividades, né, diferenciadas ali dentro da sala de aula,
É importante dividir em subgrupos para que não fiquem todos na mesma estação. Então, de repente, você tem 30 alunos. Dividiu ali em 6 grupos, então o grupo tal vai ficar numa estação, o outro na outra. E vai fazendo esse rodízio para que todos eles passem por todas as estações. Então, de acordo com as características que o professor vai escolher. Então, ele pode fazer um sorteio, ele pode pedir para os alunos se organizarem, a quantidade de pessoas também ele vai pensar. E também essas atividades, elas devem ser diversificadas. Então, o professor vai, cada momento, ele pode apresentar uma experiência diversificada. E cada uma, né, dessas estações, elas são independentes. Então, você tem ali aquele momento de ficar naquela estação, de se tiver que assistir o vídeo, você assiste, depois você vai para o outro, né? Então, sempre assim, aquele momento daquela estação, ele vai ter aquele conhecimento daquela forma. E aí o mais importante, né, são as experiências que eles vão passando ali. Então, cada uma daquelas estações ele vai ter um tipo de conhecimento. Aqui eu já falei sobre essa importância de estar envolvido na tecnologia digital, né? E no final é importante haver essa sistematização da aprendizagem. Então, todos eles passaram pelas estações, no final, cada um começou por um percurso, né? Um começou na estação 5, outro começou na estação 1, mas todos aprenderam. Então, é importante sistematizar o que cada aluno aprendeu durante essa rotação por estações. Depois da sala de aula invertida, também dentro da questão da educação híbrida, porque aqui no caso, a sala de aula invertida tem essa inversão de papéis. Então, a lógica da sala de aula geralmente é o quê? O professor explica e o aluno faz as atividades ou exercícios. Nessa proposta de ensino híbrido ou educação híbrida, há essa inversão. Ocorre que o professor pode preparar atividades que o aluno já traga alguma coisa lida de casa, né? Ele pode trazer já uma leitura e na sala de aula se discute com o professor. Então, há essa inversão de papéis. Então, essa inversão ocorre assim: o aluno tem acesso prévio ao material do curso, né, impresso online, e pode discutir o conteúdo com o professor e os demais colegas. E, como resultado, a sala de aula se torna mais dinâmica, porque muitas vezes o aluno fica ali horas ouvindo o professor falar e ele às vezes não absorve. Se você pede para ele fazer a leitura do texto antes da explicação, ele já vai anotando, e quando o professor for fazer a explicação, ele tem condições de dialogar mais, de entender melhor, de ressignificar alguma coisa que ele tenha entendido errado. Aqui estão as referências. Muito obrigada.